Como vencer as preocupações que limitam você ter produtividade, que limitam você fazer mais em menos tempo? Bom, existe um princípio por trás para poder atingir esse tipo de resultado, que no caso é, trabalhar, gerenciar, para que você possa diminuir um pouco essas preocupações ao longo do seu dia a dia. Muitas pessoas acreditam que essas preocupações é algo que não pode ser lidado no dia a dia, mas sim, existem técnicas, existem ferramentas, e no nosso caso existe um princípio para que possamos utilizar para diminuir realmente essas preocupações ao longo do dia. Bom, não é incomum que as pessoas elas ficam preocupadas, né? Muitas vezes vão dormir preocupadas, muitas vezes vão dormir ansiosas, muitas vezes essa preocupação segue esse indivíduo ao longo do dia. Eu vou só fixar o comentário aqui, gente, para o pessoal que vai chegando. Para poder, então, preocupação, né? O ato de se preocupar com o que precisa fazer, o ato de guardar na mente tudo que pretende realizar, tarefas, compromissos, atividades, projetos, e guardar em nossa mente tudo que vamos fazer gera preocupação, gera ansiedade, faz com que a gente fique muito assim, pensando, né? Preocupando com o que talvez precisa fazer, mas aí tem outra tarefa, tem outro compromisso para poder fazer no lugar, e aí fica nessa. E a pessoa não sai do lugar. Então, por isso que a preocupação tende a limitar o indivíduo a ter mais produtividade e fazer mais em menos tempo. Para poder resolver essa preocupação, existe um princípio por trás, existe um fundamento por trás, que é o princípio do planejamento. O planejamento ele é algo fundamental dentro do... Quando nós estamos falando sobre gestão do tempo, administração do tempo, é algo fundamental para que possamos ter produtividade. E hoje a aula será mais prática, certo? Entraremos a fundo dentro do planejamento, como é que você faz o seu planejamento, pelo menos eu vou te apresentar a forma com que eu aprendi ao longo desses anos, estudando sobre gestão do tempo. E claro, uma parte muito importante foi aprender sobre como fazer um planejamento. E eu vou te mostrar agora, de forma prática, como é que você vai fazer isso. Primeiro de tudo, gente, você precisa definir um dia e horário que você irá fazer o seu planejamento. A primeira recomendação sobre fazer um planejamento que te faz ter produtividade é você definir um dia na sua semana, tá? O planejamento ele tem que acontecer semanalmente, então defina um dia na sua semana e um horário na sua semana em que você irá fazer o seu planejamento. Bom, de sugestão, o melhor dia para poder fazer o planejamento normalmente para a maioria das pessoas, tá? Você precisa adequar esses aspectos conforme a sua realidade, mas não é incomum as pessoas afirmarem, né, que o melhor dia para se fazer um planejamento da semana é normalmente o domingo, certo? Domingo por volta das 18 horas. Inclusive esse é o dia e é o horário que eu também faço o meu planejamento da semana, tá? Meu planejamento não só da semana, mas do mês, mas do ano também, né? Anotando todas as tarefas. Então defina um dia
e um horário na sua semana que você irá se dedicar na criação, né? Uma vez que você cria o seu planejamento, aí depois você só terá que preencher o seu planejamento. Você perceberá que fica mais fácil, principalmente quando você tem tarefas que estão correlacionadas à sua rotina, né? Muitas vezes é uma rotina específica que você tem. Então, o planejamento precisa ter um dia e um horário para poder acontecer, tá ok? E lembrando que planejamento, gente, ele é um conjunto de tarefas, né? Normalmente, o planejamento ele tem tarefas, ele tem, né, reúne um conjunto de tarefas ali organizadas em horários e datas específicas para que aquelas tarefas sejam realizadas, sejam executadas. Bom, o planejamento ele é dividido da seguinte maneira. O planejamento ele é dividido em 3 partes: planejamento da semana, planejamento do mês e planejamento do ano. Você faz isso, né, uma vez por semana, tá ok? E aí você, quando eu for explicando cada uma das partes, você vai ter uma compreensão um pouco maior, tá? Inclusive já pega um caderninho aí, já pega uma, né, para você poder fazer anotação. E antes eu já vou falar com você uma coisa importante. Só um minuto. Bom, antes eu vou falar com você sobre, você deve estar perguntando às vezes o lugar para se fazer o planejamento, certo? Talvez você deve estar perguntando, será que eu faço meu planejamento em qual ferramenta que eu utilizo para poder fazer o meu planejamento e ter produtividade? Se eu utilizo uma planilha de Excel ou Google Planilhas, se eu utilizo algum tipo de bloco de notas, pessoal, fica ao critério de vocês, tá ok? Normalmente, quando as pessoas vão fazer planejamento, o que é mais utilizado, o que é mais comum é a planilha. Então você pode fazer a planilha, né? Se você prefere optar por planilha, você pode utilizar ou o Excel ou tem também o Google Planilhas. Eu já utilizei, né? Hoje eu faço no bloco de notas, mas eu já utilizei o Google Planilhas. O Google Planilhas conseguiu atender as minhas necessidades ali em relação à criação do meu planejamento e o preenchimento do meu planejamento. Então, assim, a planilha tende a ser eficaz também, tá? Agora, existe uma outra possibilidade. Então, você tem de opção aí o Excel e o Google Planilhas, né? Se você optar por planilha, aí existem essas duas possibilidades. Obviamente, existem vários outros softwares, né, que fornecem serviços de planilha, mas normalmente esses dois o que eu acredito que são mais acessíveis assim para serem utilizados. Se existe algum outro que você se familiarize com ele, se adapte a ele facilmente, também pode ser utilizado. Por que não? Tem que ser o melhor para você, né? São aqui algumas recomendações. E tem também o bloco de notas, né? Talvez você não goste de planilha, ou talvez você não utilize planilha, então existe a possibilidade do bloco de notas. Normalmente os aparelhos celulares, os computadores, eles vêm com um bloco de notas. E o bloco de notas o bloco de notas é onde você realmente faz anotações, você escreve. Existem 2 blocos de notas que eu já utilizei. Um deles eu ainda utilizo, né, por questão do foco. Eu não uso vários blocos de notas, mas só um, que é o Google Keep. Tá? E tem também o Evernote. São 2 blocos de notas aí de recomendação para você poder utilizar, para você poder fazer o seu planejamento. Então você deve estar perguntando, eu faço meu planejamento utilizando apenas uma nota? Sim, apenas uma nota você já consegue organizar o seu planejamento. Agora, se você quiser uma organização maior, a planilha tende a ser muito eficiente. Por quê? Porque na planilha você consegue separar ela, né, ali dentro das tabelas, certo? Então fica muito mais fácil de visualizar e você tem muito mais clareza.
mas tem que ser da forma com que você se adapte. E outra recomendação é você pode conectar, né, o seu software de planilha, ou o seu aplicativo de planilha, ou o seu aplicativo de bloco de notas que você está utilizando no celular. Desculpa, gente. Você pode conectar o seu software de planilha, o seu software ou aplicativo de bloco de notas que você está utilizando no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no qualquer outro aparelho tecnológico que você utiliza. Né? É importante você fazer essa sincronização em todos os aparelhos para que você possa ter acesso ao seu planejamento em outros lugares, em outros ambientes, quando você não tem a possibilidade de estar, às vezes, no computador, né? E aí você tem sincronizado ali com você. Uma recomendação aí. Então, agora que a gente falou sobre planejamento, nós vamos falar sobre, realmente, a gente vai falar sobre dois aspectos antes essenciais, que o primeiro, o planejamento ele é dividido em 3 partes, como eu já mencionei, né? No caso, o planejamento da semana. O planejamento da semana é aquele planejamento que você faz da sua semana. Esse planejamento você tem a visão de todas as tarefas que você irá realizar na semana. E quando eu falo na semana, por exemplo, você pensando nos próximos 7 dias. Ou seja, se você faz seu planejamento no domingo, você vai pensar nas tarefas que você vai realizar até no próximo domingo, certo? Contando 7 dias. Segunda parte do planejamento é o planejamento do mês. E o planejamento do mês, você visa 4 semanas à frente. Né? Você pode incluir, inclusive, o seu planejamento da semana. Mas você vai perceber quando eu for fazer a explicação que planejamento do mês é um pouquinho diferente do planejamento da semana. Depois a gente vai falar sobre o planejamento do ano, como é que você faz um planejamento do seu ano também, para você ter uma visão muito mais geral do que... Mas, então entenda uma coisa, planejamento da semana é um planejamento de curto prazo. Planejamento do mês é um planejamento de médio prazo. E o planejamento do ano é um planejamento de longo prazo. Então, antes da gente começar falando sobre o planejamento da semana, é importante você entender que existem 3 informações muito importantes dentro de um planejamento, que é a data, ou seja, a data que a tarefa vai ser realizada. Segundo, a tarefa. No caso, quando eu falo de tarefa, gente, né, a tarefa pode ser, por exemplo, estudar. Isso é uma tarefa. Mas a tarefa também pode ser um compromisso, tá? Ou a tarefa pode fazer parte a tarefa pode fazer parte de uma rotina, tá bom? Então, quando a gente fala de tarefa, a gente está falando de algo que você precisa fazer, tá? Então, tem a data, tem a tarefa. E, por último, tem a terceira informação que não pode faltar dentro de um planejamento, que é o horário em que aquela tarefa será executada, será realizada por você. Tá? Então, data, tarefa e horário. Uma coisa extremamente simples, não tem nada de fora do normal, né? Essas 3 informações aí para você colocar dentro do seu planejamento e conseguir vencer essas preocupações e ter produtividade. Só respondendo a pergunta, né? Por que o princípio do planejamento faz a pessoa vencer as preocupações que limitam esse indivíduo de ter produtividade? Bom, normalmente as preocupações elas acontecem porque a pessoa não tem um planejamento da semana, do mês, do ano. Ela guarda as tarefas que ela vai realizar, todas as tarefas ao longo da semana, todos os compromissos ao longo da semana na cabeça dela. E às vezes pode ser que ela esqueça de compromissos, ou ela nem durma direito por ficar pensando nas tarefas que ela tem que realizar. Isso pode prejudicar a performance dela de manter o foco na tarefa que ela está realizando. Então tende a ser muito prejudicial a pessoa estar sempre preocupada com o que vai fazer. Agora, quando a pessoa escreve, quando a pessoa anota, né, ela tem um planejamento ali, ela tem muito claro o que ela vai
fazer, né? Além dela organizar ali as tarefas, ela não esquece do que ela tem para fazer. Além do fato de que ela vai anotando todos os compromissos ali, vai ficando de uma forma muito mais organizada, onde ela também pode priorizar, né, as tarefas que são mais importantes. Então vamos para a primeira parte do planejamento, que é o planejamento da semana. O planejamento da semana, ele é um tipo de planejamento, né? Mas ele está dentro do planejamento, ele está embutido dentro do planejamento, pelo menos da forma com que eu ensino para você poder ter produtividade. E o planejamento da semana, ele é um planejamento que visa realmente você organizar todas as tarefas dentro dessa parte do planejamento. O planejamento da semana, ele visa você anotar todas as tarefas que você tem para fazer ao longo da semana. Então vamos imaginar que você definiu para você poder fazer o seu planejamento no domingo às 18 horas da noite. Dessa maneira, quando você for fazer o seu planejamento da semana, preencher o seu planejamento da semana, você vai pensar nos próximos 7 dias, que no caso, uma semana. Que aí vai incluir segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Se você faz no sábado, a mesma situação. Se você faz o seu planejamento no sábado, você vai pensar nos próximos 7 dias, que vai incluir domingo e por aí vai, até o outro sábado. Então, o planejamento da semana, ele vai visar você pensar nos próximos 7 dias e nesse planejamento você vai anotar, você vai fazer ele da seguinte maneira. Você vai escrever os dias da semana, né? Então, o título, você vai dividir ele nos dias da semana, então você vai dividir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Desculpa, vai ter sábado, né? Mas eu estou repetindo domingo de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dentro desses dias na semana, né, na frente do dia da semana, no caso, por exemplo, domingo, você vai colocar entre parênteses a data, certo? A data. Então, por exemplo, pode ser hoje, por exemplo, é dia 12 de junho. Ontem, domingo, foi dia 11 de junho. Inclusive, eu ontem fiz o meu planejamento, né? Então, por exemplo, no domingo você vai colocar do próximo domingo, tá? Já que você faz o seu planejamento à noite. Dia 11, né? Você já fez o planejamento. Então, vamos supor que você faz o seu planejamento no domingo à noite. Essa é a questão. Então, por exemplo, segunda. Segunda, na frente de segunda-feira, você vai colocar entre parênteses a data. Que no caso, 12 de junho. Terça, 13 de junho. Quarta. Porque dessa maneira você consegue ter mais clareza da data, né, dos compromissos que estão agendados. Embaixo do dia da semana, então, por exemplo, segunda-feira, você vai escrever todas as tarefas, os compromissos que você tem naquele dia, né? Então, por exemplo, 6h30 exercício físico. Estou dando só um exemplo, tá? Aí você vai colocar o horário na frente do horário, a data. Por quê? Porque lá em cima você já colocou a data, né? Você já colocou segunda-feira e na frente de parênteses a data, tá? É muito importante essa informação. Aí embaixo você vai escrever as tarefas daquele dia. Então, por exemplo, segunda-feira, 6h30 da manhã, exercício físico. 7 horas, estudar português. Depois, arrumar a casa, 8 horas, arrumar a casa. Aí você coloca o horário, 2 pontos, na frente a tarefa. E você vai fazer isso. Com todos, tá? Todos. E você vai perceber alguns padrões, né? E agora mais 2 informações importantes na hora que você for escrever no seu planejamento do dia, mas isso não vai servir só para o planejamento do dia, gente. Isso que eu vou falar aqui agora vai servir para o planejamento do dia, planejamento da semana, planejamento do mês e o planejamento do ano. Que é o seguinte: 2 princípios.
que você precisa colocar. Primeiro princípio, princípio da priorização. O princípio da priorização é você priorizar aquilo que é mais importante. Então você vai organizar suas tarefas em uma ordem hierárquica. Aí, no seu ponto de vista, você vai observar através de critérios o que é mais importante. Se houver a necessidade de ir até a aula sobre o princípio da priorização, o nome da aula é Como ele faturou $25 mil em 3 meses, tá? Se você quiser revisitar essa aula para poder compreender, esse princípio vai ser utilizado no planejamento. E não só no planejamento da semana, mas no planejamento do mês e do ano também. Para que você possa organizar suas tarefas em uma ordem hierárquica, primeiro a tarefa mais importante. Segundo princípio que você vai utilizar também é o princípio do bloco de tarefa. Ou seja, ao invés de você realizar as tarefas que são similares de forma separada, você vai organizar para realizar suas tarefas em bloco. Então, por exemplo, arrumar a casa. Arrumar a casa é uma tarefa que pode ser feita em bloco. Então, ao invés de um dia você lava o banheiro, no outro dia você arruma o seu quarto, no outro dia você limpa as janelas, no outro dia você tira a poeira, você tira um dia específico na sua semana, um período específico para você poder fazer o seu planejamento, para você poder fazer ali essa tarefa, né, que no caso é arrumar a casa. No mesmo dia, marcar um dia específico para fazer reuniões. Também foi feito uma aula só sobre o princípio do bloco de tarefa. Para você achar essa aula, o nome dessa aula é Como fazer mais em menos tempo, gastando pouca energia. Então, vai lá depois e assiste. Então, você pode organizar suas tarefas tanto em ordem de priorização, como também em bloco, para realizá-las em bloco. Tirar um dia específico para poder realizar várias tarefas em bloco. Então, esse é o planejamento da semana. Agora, o planejamento do mês, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai pensar 4 semanas à frente. Isso inclui a própria semana em que você está, tá? Isso inclui as próximas semanas. Então, por exemplo, você vai fazer isso da seguinte maneira. Como você já fez o planejamento da semana, você vai pular a semana que você fez o planejamento e você vai para outra semana, certo? E você vai pensar nessa semana, você vai pensar nos próximos 4 dias, né, as 4 semanas do seu planejamento, do mês que você está. Então, em cima ali do seu planejamento, né, você vai escrever planejamento do mês. Na frente de planejamento do mês, entre parênteses, você vai colocar o mês em que você está e o próximo mês. Então, por exemplo, a gente está no mês de junho, mas pode incluir também o planejamento do mês de julho e você vai perceber isso durante a explicação. Então, na frente de planejamento do mês, você vai colocar entre parênteses mês, o mês, os meses, né? No caso, junho e julho. Embaixo, você vai colocar agora, você vai dividir em pelo menos 4 semanas referentes àqueles meses. Então, por exemplo, você pode colocar semana, aí na frente você coloca o dia que começa aquela semana. Aí depois, na segunda semana, você coloca o dia que começa aquela semana. Depois, na terceira, depois na quarta semana também. Então, você vai dividir em 4 semanas. Normalmente vai pegar um pouco do outro mês. E isso é muito importante para você poder ter uma visão geral do mês em que você está. Mas lembre-se, planejamento do mês, você vai dividir em 4 semanas. Né? Você vai ter uma visão geral das próximas 4 semanas. Menos da semana
que você já fez o seu planejamento. Então, por exemplo, já fiz o planejamento da minha semana, a parte que começou na segunda-feira, dia 12 de junho. Então, para fazer o planejamento do mês de junho, eu peguei a outra semana, que começa em uma data específica, né? Eu não me recordo aqui da data, mas você pega essa data para você se lembrar que começa uma semana daquele mês. E aí você divide isso em 4 semanas. Normalmente pega a data de segunda-feira, para ficar mais fácil para você compreender e visualizar. E aí você vai anotar o mesmo processo. Só que aí, como é da semana, você vai anotar a data, você vai anotar na frente, você vai anotar a data, na frente da data você vai anotar o horário, você pode colocar uma vírgula, então você coloca a data, o horário, 2 pontos, a tarefa que você vai realizar. Isso para o planejamento do mês. Do mês você coloca assim, data, horário, na frente a tarefa que você vai realizar. E você vai distribuir isso ao longo das semanas aí do seu mês. É claro que as pessoas vão te trazer compromissos, vão acontecer atividades naquelas datas, projetos naquelas datas, e aí você vai dividindo ali. Depois, você, quando surgir a semana que você for fazer o seu planejamento, e aí for fazer o planejamento da semana, por exemplo, você pode passar as informações do planejamento do mês para o planejamento da semana, que você vê que, vai facilitar muito o seu trabalho. Agora, o mesmo acontece com o planejamento do ano. O planejamento do ano, ele é dividido em mês, Você pode ver aqui o planejamento o planejamento da semana, ele é dividido em dias, o planejamento do mês, ele é dividido em semanas, e o planejamento do ano, ele é dividido em meses. E aí você vai pensar nos próximos 12 meses. Não inclui o mês em que você está, mas já pensando nos próximos 12 meses. Então, por exemplo, a gente está no mês de junho, a gente vai pensar no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí na frente você vai colocar o ano, tá, gente? É muito importante isso. Na frente de cada mês você vai colocar o ano. Na frente do planejamento do ano você vai colocar entre parênteses 2023 e 2024, que vai incluir também. Então, você vai colocar os meses do ano de 2020, você vai colocar os meses do ano de 2023, na frente 2020, o ano, entre parênteses, o ano em que nós estamos, que no caso é 2023. Mas você vai pegar também o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2024, tá certo? Pensando sempre 12 meses à frente. E aí, dentro desses 12 meses, você vai anotar os compromissos que vão surgindo. Às vezes a pessoa tem compromisso no ano que vem, 2024. Às vezes a pessoa tem compromisso em outubro, novembro. Tarefas, projetos para poder serem realizados. Então você vai anotando, você vai escrevendo quais são esses compromissos, essas tarefas, esses projetos que vão ser realizados ao longo desse ano, ao longo desses meses. E aí, muito simples o que você vai fazer. Claro, não esqueça, tanto no mês, tanto no planejamento da semana, como no planejamento do mês, como no planejamento do ano. Não esqueça de utilizar o princípio da priorização e o princípio do bloco de tarefas. Organizar suas tarefas de forma hierárquica e organizar suas tarefas em blocos, tá? Fazer suas tarefas em bloco. E o planejamento. Então, assim, você pega as tarefas que você fez no seu planejamento do ano e você encaminha para o planejamento do mês. As tarefas que você organizou no seu planejamento do mês, você encaminha para o planejamento da semana. Dessa forma, fica muito mais fácil para você poder estar organizando suas tarefas e você vai diminuir muito as suas preocupações, tá? Porque já vai estar tudo anotado ali. Se tiver alguma informação, é só você checar. Se precisar fazer alguma alteração, é só você ir ali no planejamento e fazer a sua alteração, tá ok?
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.